Amigos, vivemos uma época onde o sentir é mais importante do que o ser. Procuramos sensações constantemente. Vivemos uma época onde as decisões são guiadas pelo coração, mesmo quando o coração engana. Vivemos numa época onde o critério de certo e errado já não é a verdade, é o conforto. Até na fé, somos filhos de uma geração que procura experiências com Deus. Nós queremos experimentar Deus, sentir Deus. Mas também somos uma geração que foge a compromissos com Deus. Gostamos de mensagens que nos emocionam, que nos fazem chorar, que nos fazem arrepiar. Mas evitamos aquelas que têm poder de nos transformar. Falamos de fogo, mas temos medo de ser consumidos por esse fogo. Queremos luz, mas só queremos a luz que não entre nos cantos escuros do nosso coração. Porque sempre que a luz chega aos cantos escuros do nosso coração, nós já não queremos que a luz brilhe tanto. As multidões nos dias de João Batista não eram diferentes de hoje. Nada de novo há debaixo do sol, dizia o pregador. As multidões não eram diferentes. As roupas eram diferentes. Hoje temos tecnologia e pequenas coisas como um par de óculos. Que antes era muito difícil. Mas as gerações do tempo de João Batista não eram diferentes naquilo que eram os seus sentimentos. Eles correram para uma voz que ecoava a voz de Deus no deserto. Foram ao encontro dessa voz, ficaram comovidas e sentiram algo profundo. Mas quando João Batista olhou para elas, o que tocou o coração de João e a cabeça não foi a comoção de quem estava à sua frente, porque as suas palavras foram: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? E depois apontou o caminho. Produzam frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos, não os frutos quaisquer. Uns frutos que manifestem que se arrependeram, que aceitaram o Senhor e que agora agem de acordo com o Senhor. Não basta dar frutos. Os frutos têm que ser dignos. Amigos, hoje quero que saibam que sentir não é suficiente. Deus não quer simplesmente que vocês sintam, mas que haja transformação na nossa vida. A questão de hoje não é se nós sentimos Deus na nossa vida, é se o Deus vivo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus. É Senhor da nossa vida. Tem poder sobre nós. Se nós lhe cedemos a nossa vida, a entregamos e agimos de acordo com a sua palavra. Falar de conversão é mais do que falar de uma decisão do passado. Eu, quando tinha... Cada um vai dizer a idade que foi. Eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador e fui batizado. Falar de conversão é falar da vida presente. Como é que essa decisão que tomaram hoje se manifesta no dia a dia? Uma vida em que Jesus não é só uma emoção de domingo, em que o Senhor Jesus é o Senhor da segunda-feira, é o Senhor do teu coração, é o Senhor das tuas relações, é o Senhor do teu pensamento, é o Senhor do teu e-mail, é o Senhor da sua ética, da tua ética. Quando o povo de Deus leva a sério a sua fé, quando a conversão deixa de ser um tema e passa a ser um testemunho, quando nós começamos a falar da nossa fé através de tudo aquilo através da qual ela se manifesta e não de uma teoria vaga que ninguém percebe muito bem o que significa. Quando a conversão passa a ser um testemunho, então o mundo à nossa volta começa a mudar. Como falávamos na escola bíblica dominical, nós podemos ser 2 anos de pessoas, mas irá prosperar aquele que se mantém fiel e obediente. Porque a fidelidade de Jesus, quando há fidelidade a Jesus, ela gera frutos. E não são os frutos quaisquer. São frutos que matam a corrupção.
que destroem a ganância e que transformam verdadeiramente famílias, empresas, escolas, igrejas, cidades. Esse é o fruto. Se nada muda onde nós estamos, devemos ponderar que frutos estamos a dar. O mundo pode tornar-se extraordinário, mas só acontecerá quando os discípulos de Jesus assumirem que são discípulos e que têm de dar frutos de obediência. E esta mensagem de hoje é uma mensagem de confronto. João Batista é aquele pregador que se ele vivesse na nossa cidade, iríamos pensar muitas vezes antes de o convidar a assumir o púlpito da igreja. Porque ele confronta quem somos e como somos. Mas também deixa claro que há uma esperança. E que podemos chegar a um patamar muito mais elevado do que aquele que estamos. Porque Deus não se contenta com o mínimo que tu podes dar. Deus chama-nos, a ti e a mim, para algo muito melhor do que aquilo que nós vivemos. E o melhor que Deus tem para ti não é tu sentires coisas bonitas. É ser redimido e transformado pelo sangue do Cordeiro. Então, a primeira coisa que hoje vos quero dizer é que sentires não é sinónimo de salvação. Vamos ler o texto? Lucas 3, 10 a 14. Semana passada lemos o texto anterior que estava em Mateus. Hoje continuamos o texto lendo Lucas. Lucas 3, 10 a 14. Então as multidões perguntavam-lhe: o que devemos fazer? E Jesus respondia: quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram então os publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? Ele lhe respondeu: não cobreis mais do que o prescrito. E também alguns soldados perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele lhes disse: de ninguém tomais nada à força, nem façais denúncias falsas. Contentai-vos com o vosso salário. Amigos, sentir não é sinónimo de salvação. As multidões chegam perto de João Batista e a mensagem toca-lhes profundamente. As multidões, os publicanos e os soldados não estão a tentar apanhar João numa ratoeira. Realmente eles querem saber como é que a mensagem que ele está a anunciar pode ser levada à prática. O povo acabou de ouvir uma pregação dura. João não suavizou nada, falou de ira, de julgamento, falou de hipocrisia, falou de conversão, necessidade de arrependimento. Mas mesmo assim as multidões querem saber, sim, mas como é que conseguimos chegar a esse patamar? Ou seja, as multidões não querem baixar o patamar, não querem que seja tudo o mínimo possível. Não, as multidões querem saber como é que podem chegar a um patamar que ainda não chegaram. E ficam comovidas por saber que há algo melhor, que as pessoas, cada uma daquelas pessoas pode ser melhor do que aquilo que realmente é. Eu sei que hoje estamos todos muito nivelados de forma rasa. E por vezes já ninguém quer ser melhor do que aquilo que é, quer ter mais do que tem. Quer alcançar determinadas coisas que ainda não alcançou, mas não quer ser uma pessoa melhor, não quer elevar-se a um patamar moral e ético de consagração maior do que aquele que tem. Mas aquelas pessoas queriam. Estavam tão cansadas que se não fosse para alcançar algo melhor, não valeria a pena sequer viver. E ficam comovidos e perguntam, então, diz-nos, o que é que nós podemos fazer para chegar aí? E é um momento, e este momento parece perfeito. A emoção está lá, a inquietação está lá, e imagino que o texto não diz que há nenhuma tentativa de
apanhar na curva João não é aquilo que vai acontecer com Jesus, onde os soldados, os publicanos, os fariseus vão querer apanhar Jesus naquilo que ele está a dizer. Não, estas pessoas querem saber. Diz-nos, imagino que a emoção está lá, que há choro, que há esperança de algo melhor. Mas João Batista, quando fala, não comenta o sentimento. Ele clama por frutos. E é muito comum nós confundirmos sensação espiritual com salvação eterna. Nós temos uma sensação que somos espirituais. Achamos que se choramos de uma música, então é porque Deus nos falou. Se nos arrepiamos numa oração, foi o vento do Espírito a tocar-nos. Se saímos do culto com o coração cheio, então é porque estamos no caminho certo. E tudo isso é sensação, é emoção. Se nos sentimos inundados por alguma coisa, sabemos que somos escolhidos. Mas há uma verdade desconfortável que temos de enfrentar. Nem todos aqueles que se comovem com a palavra se convertem à palavra. Nem todos aqueles que sentem algo emocional quando escutam a palavra, na realidade estão dispostos a obedecer e viver segundo a palavra. Porque a Bíblia bem avisa-nos. Jeremias 17:9. Quem pode abrir Jeremias 17:9? Jeremias 17:9 diz-nos. Quem pode ler, por favor? Nem podem entender o que está formado. Não há nada mais enganador. Está demasiado cheio para ser claro. Qual é essa versão que usaste, Ana? É lindo, essa tradução está doente, completamente doente. E nós continuamos a colocar sobre algo que tem a tendência de ficar doente aquilo que é as nossas escolhas primordiais. A minha Bíblia diz, a minha tradução, o coração é enganoso e incurável. Mais do que todas as coisas. Os sentimentos são como o clima. E provavelmente em Londres. Está sempre a mudar. Há dias em que nos sentimos perto de Deus, há outro, no dia a seguir nem sequer conseguimos orar. De tão mal que estamos e afastados. Mas a fé verdadeira não depende daquilo que sentimos. É uma escolha. Assim que o Senhor nos toca, nós tomamos uma escolha. Fazemos a escolha de permanecer fiéis. Independentemente das circunstâncias. As multidões estavam comovidas com a pregação de João, mas ele não ficou impressionado por as pessoas estarem comovidas. E sejamos sinceros, nós gostamos quando as igrejas, eu gosto quando a igreja se comove. João nem estremeceu com a emoção. Porque não era isso que ele queria ver nas pessoas, não era emoção. Ele não disse glória a Deus porque hoje foram tocados. Nota-se, há um ambiente diferente. Ele disse, produzam frutos com isso que estão a sentir. Produzam frutos dignos do arrependimento que acham que estão a ter agora. Noutras palavras, nós comovemos-nos muito com a palavra, mas temos de deixar que isso se reflita na nossa vida. Nós temos que ser espelhos da emoção que sentimos, do toque do Senhor. Se o nosso coração estremecer, a nossa mão tem que mexer. Se é só o coração que estremece e a mão não mexe, corremos o risco de abraçar uma fé sentimental e não ver o reino de Deus crescer sobre a face da terra. Estamos a criar uma geração que se emociona com Deus, mas que não se submete a Deus. Que aplaude a cruz, mas não a quer carregar. Que canta com lágrimas nos olhos, mas vive com o pecado no bolso. Que sente tudo, mas não faz quase nada. E eu não estou a falar das gerações que vêm depois de nós, amigos. Cada um de nós, neste lugar,
Tem que olhar para o seu coração. Não estou a dizer que os sentimentos são maus, muito pelo contrário. Os sentimentos são bons, mas são limitados. São voláteis. Hoje sentimos fé, amanhã sentimos dúvida. Hoje sentimos que podemos, amanhã achamos que já não podemos fazer nada. Os sentimentos são ambíguos. Às vezes choramos porque Deus nos tocou e outras vezes choramos porque Deus não nos tocou. Às vezes choramos porque Deus, de alegria, porque Deus nos tocou. Outras vezes choramos de tristeza porque Deus nos tocou. Eles são muito ambíguos e são manipuláveis. Se a música depois da pregação encaixar, nós temos mais a percepção que pode haver um sentimento melhor e o Espírito se pode mover mais. Como se o Espírito se movesse. Por causa da música que se toca, da oração que se faz. O Senhor está aqui. Nós não invocamos o Senhor. Isso é arte mágica. Nós não invocamos o Senhor para o Senhor descer da sua nuvem celestial e chegar a este lugar e acampar aqui. O Senhor está aqui desde que nós chegámos. Antes de nós chegarmos, Ele já aqui estava. Se alguém convidou alguém, não fomos nós que convidámos Deus. Foi Ele que nos convidou a nós. A casa é dele, não é nossa. Se baixarmos a luz, se aprendermos que em determinado momento da história há palavras que apelam mais à emoção, tudo isso pode mexer connosco. E na realidade, quando saímos deste espaço, pode não mudar nada na nossa vida. Porque o foco foi a emoção. Sentimentos não são um GPS confiável. Nos últimos meses, houve alguma pregação que vos tocou de forma especial, que vos emocionou? Alguma leitura bíblica, algum texto, algum pensamento vos tocou de uma forma especial? Se sim, fantástico. Mas como é que mudaste com isso? O que é que realmente mudou em ti depois desse momento? Mudou a tua relação com o teu cônjuge? Mudou a tua relação com os teus colegas de trabalho? Mudou a relação contigo próprio? Mudou a tua relação com Deus? Ou continuas a achar que é quando vimos aqui à igreja que o Senhor se manifesta? Amigos, emoção não é salvação. Hoje o Espírito Santo continua a confrontar os nossos sentimentos e a dizer, cuidado, eles são enganosos. Dizemos muitas vezes, cuidado, amar não é um sentimento, é uma escolha. Fé não é um sentimento, é uma dádiva de Deus. Cuidado. O Espírito Santo continua a mover-se, não para que nós sintamos alguma coisa diferente, mas para que nós possamos dar frutos dignos de arrependimento. Não para nos deixar desconfortáveis, mas para nos conduzir à verdade. E a verdade, às vezes, é desconfortável. É que não basta sentir, há que pegar na palavra. E a segunda coisa que hoje vos quero dizer é que as intenções não impressionam Deus. As nossas intenções não impressionam Deus. O povo, tocado pela palavra de João, começa a perguntar com sinceridade o que é que podem fazer. Isto é uma excelente pergunta. Senhor, ok, eu percebi que posso ser diferente, mas eu não sei como. Eu gostava de perdoar, mas eu não sei como perdoar esta situação. Eu gostava de ver a minha vida transformada, mas eu não sei como. Eu não tenho ferramentas, eu não sei como usá-las. Esta foi a questão destas pessoas. Eu sei, nós compreendemos a mensagem, mas sabemos que a mensagem por si só precisa de ser levada à prática e muitas vezes nós dizemos,
Ou devemos dizer, Senhor, eu não sei como, ajuda-me. Era isto que estavam a dizer, ajuda-nos, João. Mas o que João responde, ele nem sequer elogia a pergunta, ele vai direto à necessidade de agir. Dá a quem precisa. Não abuses do teu poder. Vive com integridade. Dá a quem precisa. Não abuses do teu poder. Vive com integridade. João não se comove com a intenção daquelas pessoas mudarem. Não é isso que faz com que João fique satisfeito. Ele apela e leva as pessoas a que haja transformação nas suas vidas. A intenção por si só não é suficiente. O que ele diz é, se há intenção, então agora levem à prática. As intenções não mudam o mundo. As intenções não vão mudar as vossas famílias. As intenções não vão mudar os vossos locais de trabalho. As intenções não vão mudar a igreja nem a proclamação do Evangelho. As intenções não vão fazer com que o reino de Deus cresça. Não é isso que fazem as intenções. O que muda o mundo é a obediência. O que muda o mundo é a fidelidade. O que muda o mundo é a nossa consagração ao Senhor. Hoje, há muitos cristãos bem intencionados. Muitas vezes eu sou também muito bem intencionado. Pode haver pessoas que querem mudar. Há pessoas que querem viver de perto. Esta proximidade com Deus. Mas querer não é suficiente. Não é suficiente. Não basta. João dá 3 áreas onde o arrependimento se tem que tornar visível. E é as áreas onde, também para nós, hoje, o arrependimento, a nossa vontade de mudar se tem de tornar visível. Primeiro, na generosidade. Partilha o que tens. E estamos a falar, pelo menos no nosso contexto em Portugal, num momento da história onde nunca houve tanto. E de forma tão distribuída. Vamos dizer, sim, mas hoje há mais ricos e os mais ricos estão cada... É verdade. Mas nunca houve uma classe média tão grande como hoje. Nunca houve tantas pessoas a viver com tanto como hoje. Então, primeiro, generosidade, primeira área. Partilha o que tens. A maior parte de nós podia dar metade daquilo que tem e continuava a ser muito. E vejam, eu nem vou ao que João diz, da questão das 2 túnicas. Senão aí podíamos dar 90% daquilo que temos. Eu não estou a dizer para darem todos os casacos a mais que têm e guardarem uma postação sequer. Se nós dessemos metade daquilo que temos, continuava a ser muito mais do que aquilo que precisamos. Generosidade, primeira área. O nosso coração tem que ser um coração generoso. Segunda área, justiça. Não explores. Todos nós temos poderes, diferentes graus de poderes. Dentro das nossas famílias, há poderes que se manifestam. Pais para filhos, às vezes filhos para pais. Cônjuges. Nos nossos locais de trabalho, também temos relações de poder. Com aqueles que estão abaixo, principalmente com aqueles que estão abaixo, onde gostamos de ter mais poder. Com os nossos amigos. Nós temos relações de poder com os nossos amigos. Basta ver num grupo e nos diferentes grupos onde estamos, quem é que quer controlar quem com o discurso, com aquilo que é as linhas a seguir dentro de um grupo, de uma comunidade de amigos. Sempre há relações de poder. E o que o texto está a dizer é, não explores quem está ao teu lado, porque achas que tens poder. E terceiro, ser honesto no trabalho. Contenta-te com o que ganhas. Ser grato com aquilo que ganhas. Não tentes enganar aqueles que estão à tua volta. Ser grato. Um amigo meu que diz constantemente, o que importa não é aquilo que ganhamos, é aquilo que gastamos. E esta frase tem algumas limitações, mas na maior parte das pessoas pode aplicar-se muito bem. Porém, tu podes querer ser generoso e hoje dizer, não, eu quero ser generoso, mas continuar a reter aquilo que é teu. Tu podes querer ser justo
mas continuar a impor poder sobre aqueles que estão à tua volta. Mentir, a explorar emocionalmente aqueles que estão à tua volta. Tu podes querer mudar, mas continuar preso às desculpas de sempre. Porque nós somos muito bons a arranjar desculpas para não mudar. As intenções são como as sementes, amigos. Aqui já alguém plantou sementes? Ninguém? Já? Para crescer, o que é básico numa semente? Logo nessa parte. Então experimenta. Diz? Terra. Experimentem fazer crescer uma semente sem a plantar. Olhem só para ela com amor e vejam se a semente cresce. Nós passamos logo para a parte prática, para aquilo. Mas experimentem comprar um saco de sementes e deixá-lo lá. E oram e dizem, Senhor, faz crescer a semente. E nunca tiram do saco e vejam se a semente cresce. As intenções são como as sementes. Se não forem plantadas, não servem de nada. Agora, tomem atenção. Deus olha para aquilo que nós somos. E nós temos que ter consciência que Deus não aplaude as nossas intenções. Não há nenhuma coisa, nenhuma intenção que Deus chegue ao pé de nós e diga, uau, fantástico, intenção espetacular. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não aplaude intenções. Intenções para Deus são nada. A Bíblia é mais exigente. Tiago 1,22 diz-nos. Tiago 1,22, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Tiago deixa isso claro. Se nós somos apenas ouvintes, andamos a enganar-nos na nossa fé. Se não somos praticantes daquilo que lemos, andamos a enganar-nos. João diz à multidão que tem de repartir, de ser honestos, de viver de forma diferente. Ou seja, quem o escuta tem de sair do palco da intenção e entrar na arena da fidelidade. Onde há luta. O palco da intenção é relativamente simples. Nós subimos ao palco e há os holofotes a apontar para nós. E é um palco relativamente tranquilo, mas não é aí que Deus nos quer. Não é no palco da intenção. É na arena da fidelidade. Onde há tensão, onde há luta. Onde há quebrantamento, onde há queda, onde há choro. Onde nos temos que levantar de novo. É nessa arena que Deus nos quer. Da fidelidade, da obediência e da consagração. Porque a fé que não produz a ação é só uma intenção que não serve para nada. Mas quando vivemos a nossa fé de forma viva e apaixonante, então o que nós vemos é o reino de Deus crescer sobre a face da terra. E nós somos chamados a espalhar o reino de Deus sobre a face da terra. O Senhor já veio. Ele já implantou o seu reino. E deixou-nos a missão a nós de o levar onde quer que o nosso pé pise. Deus não abençoa teorias. No reino dos céus não há um Nobel para teorias. Deus abençoa a fidelidade. Quando damos o melhor de nós em generosidade, vivemos da provisão de Deus. Quando damos o melhor de nós em justiça, nós vivemos a paz de Deus. Quando damos o melhor de nós em santidade, experimentamos a verdadeira alegria. A prosperidade bíblica vem da fidelidade e da obediência. Então, a conversão ou é visível ou ainda não germinou. Fomos tocados, mas ainda não germinamos. Diante da graça e da bondade de Deus, a pergunta honesta que o ser humano faz é que estes homens fizeram, estas mulheres fizeram. E eu, como é que eu posso responder ao Evangelho que escuto? Como é que eu, tendo consciência que aquilo que é dito faz sentido, eu querendo ser uma pessoa melhor, querendo sair desta vida
que não me agrada, que eu sei que não é aquilo que Deus quer para mim. O que é que eu posso fazer no meu dia-a-dia para chegar a essa vida? Como é que a fé que Deus colocou em mim me pode levar a ter gestos concretos de transformação? Como é que os frutos que germinam podem dar a noção clara a quem me vê que eu sou aquele que estou firmado na videira verdadeira? A resposta de João é clara, ele não se perde com misticismos, ele não manda, não, vão para casa e vão orar mais. Ele não diz para deixarem as profissões, deixem as vossas profissões. Ele não diz, olha, vai para um mosteiro e torna-te num monge, tem uma vida monástica, uma vida isolada, pá, desaparece da confusão das cidades, vai para o meio do campo, desaparece, e é lá. João não diz nada disso. Ele chama aqueles que o estão a ouvir e que querem seguir Deus, que querem seguir o Senhor, que mais tarde será claro que será Jesus, a ficarem no mesmo lugar de sempre. Basicamente o que ele está a dizer, primeira coisa, não saiam de onde estão. A fé genuína não necessita obrigatoriamente de mudança de lugar. Porque a maior transformação não é aquilo que acontece fora de nós. É aquilo que acontece dentro de nós. São as lutas internas que nós temos dentro de nós. A fé verdadeira constrói caráter, coerência e credibilidade. Caráter, coerência, caráter na forma de agirmos, coerência em unir palavra à ação e credibilidade. As pessoas vão confiar, olhar para nós e saber que nós somos pessoas credíveis. Porque o nosso sim é sim e o nosso não é não. E não precisamos de jurar sobre o que quer que seja. Nem sobre a Bíblia, nem sobre a bandeira. Porque o nosso Senhor firma-nos com o seu sangue. Então Jesus deixa claro que pelos frutos seremos conhecidos. Mateus 7,16. E Tiago acrescenta, uma fé sem obras é uma fé morta. Nós não gostamos muito, e o Lutero ainda gostava menos, do livro de Tiago. Não é suficiente dizer que se crê. Não é suficiente sentir que Deus te tocou. Não é suficiente ter boas intenções. Se a fé não se vê, ainda não germinou. Mas aqui está o lado belo disto tudo. A fé verdadeira não é um peso, é uma libertação. Quando nós deixamos que a fé cresça em nós e estamos dispostos a agir segundo essa fé, nós somos libertos daquilo que nos prende e que nos faz não dar, não ser generosos, não praticar justiça. Tudo aquilo que nos prende atualmente, nós deixamos de sentir como um peso porque estamos libertos em Cristo Jesus pela fé que é colocada no nosso coração. Deus não nos convida para fugir deste mundo, Ele convida-nos a mostrar as qualidades de Deus neste mundo. A conversão retira-nos, transforma-nos. Retira de nós o que é mau e transforma-nos. Sem nos arrancar da vida onde estamos. Dá-nos uma nova perspectiva, sem apagar quem somos. Dá-nos um novo rumo, sem apagar a nossa história. É por isso que João não muda a profissão de ninguém, não muda a família de ninguém. Não diz que as pessoas têm que abandonar a família porque a família é corrosiva. Não é isso que João está a dizer. Ele apela a uma conversão do coração. Os soldados continuem a ser soldados. Mas agora, façam-no com justiça. Publicanos que recolhem impostos das pessoas que estão à vossa volta e que são detestados por esse trabalho. Publicanos, continuem a ser publicanos. Mas agora sejam honestos. Gente comum. Cidadãos comuns. Continuem nos vossos bairros. Mas agora com generosidade, partilha e casa aberta. E este é o grande risco dos nossos dias. É deixarmos tudo isso e ver uma fé morna, confortável, invisível. Uma fé que diz, eu amo Jesus à minha maneira. Eu sigo a Bíblia até onde me dá jeito. Eu mudei. Mas há coisas no meu estilo de vida que não quero que seja tocado, nem está debaixo daquilo que é a alçada do Senhor. É uma fé que sabe responder a perguntas de doutrina,
mas foge às perguntas de integridade. Nós tornamos expertos em doutrina para não termos que falar de integridade e santidade. Nós andamos à volta com vírgulas no texto, mas não conseguimos partilhar os nódulos da nossa vida. Nós discutimos posições teológicas, mas não quebrantamentos. Nós olhamos questões de moral, mas não estamos presentes onde há dor e choro. É uma fé que adora ao domingo, mas desaparece à segunda. Uma fé que não mexe comigo é uma fé que não vem de Cristo. Uma fé que não me faz agir não vem de Cristo. Hoje, Deus chama-nos a mais, amigos. O mundo não vai mudar com as nossas intenções. As nossas famílias não vão mudar com as nossas intenções. Os nossos filhos não vão mudar com as nossas intenções. Os nossos casamentos não vão mudar com as nossas intenções. Os nossos bairros, os nossos vizinhos não vão mudar com as nossas intenções. O que vai mudar tudo à nossa volta é a obediência que nasce dentro do nosso coração. Porque, na realidade, Deus já fez tudo aquilo que podia fazer por nós. Ele enviou o seu Filho para que na cruz morresse, para que nós fôssemos redimidos e a partir dessa altura já não tivéssemos que viver de aparências, mas certos que o reino de Deus está entre nós. Nós somos cidadãos do reino, herdeiros de Deus em Cristo Jesus, co-herdeiros das promessas de Deus em Cristo Jesus. Não há nada que nos possa retirar quem realmente nós somos. E nós somos filhos de Deus. Temos um Pai extraordinário. E Ele não vai deixar de ser nosso Pai. Então já não precisamos de viver de intenção. Podemos viver de fidelidade e de obediência. Porque Ele vai estar sempre ao nosso lado para nos proteger. E o seu reino vai crescer em nós e através de nós. Então entrega-te à verdade. Nunca se esqueçam. Na realidade, nada daquilo que nós fazemos é sobre nós. Somos discípulos de Jesus. É tudo sobre Ele. Porque tudo foi criado por Ele, através dEle e para Ele. Inclusivamente a tua vida. Precisamos dar glória a Deus. Ver as áreas onde podemos estar a impedir que o Senhor opere. Abrir o nosso coração. E ser obedientes. Para que o reino de Deus cresça através de nós. Vamos ficar de pé, vamos orar.